Boa tarde. Quero agradecer a presença de todos. Meu nome é Rebeca, eu sou vice-cônsul do Consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo. E nós estamos aqui para falar sobre visto. Essa é a minha colega Karen. Karen é brasileira. Nós temos um grupo grande de brasileiros que trabalham com a gente, vai dar um suporte muito forte para a gente. Enquanto a gente vai e volta, os brasileiros ficam aqui mantendo tudo caminhando. Estamos aqui para falar sobre estudo e intercâmbio, a feira inteira sobre isso. E nos Estados Unidos, que requer o visto. Então, por isso, estamos aqui do consulado para falar. Onde estudar nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm oportunidades para todo tipo de aluno. Tem desde a Harvard, para aqueles muito estudiosos, que têm notas de primeiríssima, que têm grandes sonhos e vão melhorar esse mundo de formas grandiosas, ou tem aqueles que vão mudar o mundo em termos de filme, e muitas outras opções. A minha filha está começando a universidade agora numa universidade pequena, que vocês nunca ouviram falar, que chama Trinity University, em uma cidade de San Antonio, no Texas. É uma universidade fantástica, maravilhosa, mas como essa, existem muitas oportunidades diferentes, além das universidades. São academias de voo, escolas de inglês, escolas de arte e danças específicas em áreas específicas. Então, existe uma escola para cada pessoa, cada interesse nos Estados Unidos. Esse é o famoso visto americano. Quem aqui já tem o visto de turismo? Tá, esse não é o visto que você precisa para estudar nos Estados Unidos. Mas é parecido, o que muda é essa parte aqui. O B1, B2 é o visto de turismo. E é o que a maioria das pessoas conhecem logo de início. O visto não permite a sua entrada nos Estados Unidos. O visto permite a sua entrada no avião para chegar aos Estados Unidos. E lá vão permitir ou não a sua entrada ao país. Evidentemente, a grande maioria tem a sua entrada facilitada nesse momento. É o Department of Homeland Security que vai definir a sua entrada, que vai permitir a sua entrada e o seu tempo de permanência. Temos mais de 20 categorias de visto. Tem o visto A, o visto B, o visto C, o D, o E, o F, o J, o K, o L, o M, o O, P, e de diferentes, tem subcategorias também. Hoje nós vamos falar só de alguns específicos. O F, que é o acadêmico, M, que é vocacionais, esses seriam para pessoas que vão fazer gastronomia, que vão fazer um curso de aviação, esses podem ser vocacionais. O J, de intercâmbios. E também tem a opção de B1, B2, que são cursos de curta duração. Uma pessoa que quer brincar um pouquinho de estudar enquanto está passeando nos Estados Unidos. Nós vamos entrar e falar detalhes de cada um. Quem já estudou inglês nos Estados Unidos que está aqui? Tá, temos uma pessoa com experiência de curso de inglês. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas começam aproveitando o tempo de férias e faz um curso de 1 mês ou 2 meses. Esse pode ser um curso com o visto F. Você também pode fazer um ensino fundamental ou médio, uma graduação, um mestrado, um pós-doutorado, um doutorado. Você tem diferentes níveis, mas esses são cursos que você vai para estudar. Essa é a sua meta principal, é estudar. Muita gente pergunta se você pode trabalhar. E é permitido trabalhar e tem algumas opções. É interessante saber, principalmente para os pais que estão aqui, os alunos que vão trabalhar nos Estados Unidos, numa faculdade, eles vão fazer algum dinheiro, mas geralmente não é o suficiente para cobrir as despesas. A minha filha está trabalhando, mas ela está trabalhando 10 horas por semana, porque a maior parte do tempo ela está focalizada nos estudos. Não é o suficiente para cobrir as despesas, mas ajuda a pagar alguma coisa. Esse seria o on-campus work.
Ela está trabalhando no departamento de teatro. Meu pai, quando ele fez faculdade, ele trabalhou no refeitório, lavando louça. Minha irmã trabalhou no laboratório de computação. Depois trabalhou na biblioteca. Existem muitas opções de trabalho que são dentro da própria universidade. Esses são os mais fáceis de conseguir. Essa opção aqui é uma opção mais focalizada com o que você vai fazer. Se você vai fazer uma universidade, você vai aprender, vai fazer algum estágio, alguma coisa dentro do seu ramo. E esse é o Curricular Practical Training. Uma outra opção que talvez você já tenha ouvido falar é o Optional Practical Training, que vem depois do seu curso de 4 anos, uma faculdade. Então, o segundo vai durante a universidade e o terceiro depois. Os documentos necessários para o visto F. Primeira coisa que você precisa para tirar um visto é um passaporte. Passaporte. Onde você tira o passaporte? Polícia Federal. Na Polícia Federal. Então, isso já não é com a gente. Depois, o que você precisa? O seu I-20. Quem sabe como tirar o I-20? Tem ideia? O I-20 é a universidade, isso. A escola lá. Se é uma pessoa que vai fazer o ensino médio, então é a escola de ensino médio. Mas a sua escola nos Estados Unidos vai providenciar o I-20. Se a escola diz que não tem como te enviar um I-20, é porque ela não é uma escola certificada para receber alunos estrangeiros. Já é uma coisa para se pensar. Porque o I-20 é emitido pelas escolas que estão registradas para receberem os alunos estrangeiros. Tem uma taxa adicional, claro. Que é a taxa que se chama SEVIS. SEVIS é o registro dentro dos Estados Unidos de todos os alunos estrangeiros. E é um controle que o governo tem para saber quem está estudando, quem entrou, diz que vai estudar, se realmente está estudando ou não. Então, é um vínculo que existe entre o governo e as escolas. E tem uma taxa inicial que você tem que pagar. O mais difícil de conseguir é isso aqui. Comprovante que você tem os fundos para puxar os seus estudos. Isso pode ser uma bolsa, isso pode ser alguém que vai te ajudar, isso pode ser dinheiro que você tem guardado, pode ser uma combinação de tudo isso. Pode ser um empréstimo, pode ser o governo que vai te ajudar, o governo americano, o governo brasileiro, o que for. Mas que você tem forma que alguém vai te ajudar a puxar as suas despesas. Isso nós vamos olhar na hora que você fizer a entrevista. Como se organizar. Para o visto F, você vai estudar nos Estados Unidos. Você vai investigar a sua escola bem antes, começar esse processo bem antes. Quando você já está tudo certo com a escola, você vai procurar, e já recebeu o seu I-20, você vai procurar fazer sua entrevista uns 3 meses antes. Não adianta fazer 6 meses com antecedência, porque você não vai conseguir. Nós temos que esperar um prazo, não pode ser mais do que 4 meses antes. 3 meses para a gente está perfeito. Geralmente a pessoa tem isso um pouco menos. Você pode entrar até 1 mês antes dos estudos. Isso é importante para alguém que vai precisar chegar e se localizar e comprar alguma coisa, quer ver algum parente que está lá. Você tem até 1 mês antes de começar os estudos para acertar a sua vida quando você chegar lá. E depois você tem 2 meses no final para passear, se você quiser, depois do término. Esse é o visto F. Esse visto, que não tem nome, é o visto J. Eu não sei por que não apareceu. O visto J pode ter uma variedade de funções. É um visto de intercâmbio. Quem já ouviu falar no programa Au Pair? O programa de Au Pair é o quê? Alguém sabe o que é? São as babás. São as babás que vão de outro país, geralmente, moram com a família
E é um programa de intercâmbio porque você vem de outro país, você tem uma cultura diferente, você está interagindo com as crianças daquela família. Então, todo mundo tem um intercâmbio intercultural nessa história. A babá tem o seu intercâmbio e conhece uma vida diferente. E as crianças ali, aquela família também recebe alguma coisa de outro país sem ter que sair da sua casa. Então, isso é um programa super interessante de au pair. Geralmente, au pair é 1 ano. Para fazer o programa de au pair, adivinha o que você tem que falar? Inglês. Porque você vai cuidar de crianças. E você não vai cuidar das minhas crianças sem poder se comunicar com elas, com ambulância, se precisar chamar ambulância, se precisar levar no médico, se precisar fazer algum contato em algum lugar. Então, o inglês básico você precisa ter. Esse é outro programa interessante, chama Summer Work and Travel. Summer Work and Travel foi criado para europeus que iam para os Estados Unidos e trabalhavam durante o verão. Nós temos um pequeno problema com isso aqui no Brasil. Alguém sabe qual seria esse pequeno problema de trabalhar no verão nos Estados Unidos? As estações são opostas, né? Então, quando as pessoas têm as férias de verão nos Estados Unidos, nós aqui temos julho, mas não tem um período maior. Mas mesmo assim a gente faz. Tem o Summer Work and Travel que muitos brasileiros têm participado. E é um programa que durante as férias de dezembro, termina finalzinho de novembro, dezembro, janeiro, começo de fevereiro, as pessoas podem trabalhar nos Estados Unidos. Isso é só para a universidade, é aluno universitário. Você tem que já ter feito um semestre, né? E você pode ter se formado, mas apenas, assim, formou e foi. Você não pode, tem que ser um universitário para participar. Porque é um programa de intercâmbio. Você vai trabalhar, vai fazer algum dinheiro, mas a meta é de conhecer trabalho nos Estados Unidos. Esse tipo de trabalho pode ser vários tipos. Pode ser na Disney, pode ser numa estação de esqui, pode passar frio, pode passar calor da Disney, pode ser em outros lugares, pode ser coisas assim... Resort. No resort, pode ser coisas muito interessantes, pode ser que você... Uma pessoa que eu conheço foi e ficou lavando louça. Mas foi uma oportunidade que ela teve de trabalho nos Estados Unidos. Esse é o Summer Work and Travel. Tem o Camp Counselor também, que não é tão comum aqui, que é você trabalhar num acampamento. Você trabalha como um conselheiro com um grupo de crianças. Esses são os mais interessantes, os mais diferentes, né? Os outros são mais parecidos com os estudos. Tem o Ciências Sem Fronteiras, que a gente conhecia muito, que era custeado pelo governo brasileiro. Mas existem outros tipos de programas de intercâmbio que você vai e não faz a graduação completa ou um doutorado completo, mas você vai e faz um período e volta e termina na sua escola. E existem também os trainees, que são pessoas que vão para aprender alguma coisa específica dentro da sua área. Então, se a pessoa está trabalhando com pecuária aqui, fez um curso nesse ramo e vai trabalhar com fazendeiro nos Estados Unidos, dentro dessa área, tem uma especialidade. Isso pode ser com visto de intercâmbio. Existem muitas opções diferentes para esse tipo de visto, que é o visto J. É permitido trabalhar, dependendo do programa, o seu programa é trabalho. O estudo, máximo de 20 horas? Agora eu entendi, desculpa. Se você vai para estudar, se você vai fazer um intercâmbio, você está fazendo a sua universidade aqui e vai fazer 1 ano nos Estados Unidos, o seu intercâmbio é isso, aí você vai fazer os seus estudos, o máximo que você pode trabalhar são 20 horas por semana. Documentos que você precisa, passaporte,
DS 2019, que é o documento que vem da sua escola, comprovante do pagamento das SERVES, e novamente um comprovante que você pode custear suas despesas, mas dependendo do programa, você não vai ter despesas muito altas, porque você vai para ganhar alguma coisa lá. Novamente, você vai fazer a entrevista mais ou menos uns 3 meses antes do começo do programa. Você pode entrar nos Estados Unidos um mês antes e pode sair um mês depois. Esses são os vistos de dependentes. Então, se você está fazendo uma graduação, você é casado, tem um cônjuge, tem filhos, você pode levar os seus dependentes com o visto dependente de cada categoria. Para isso, nós vamos precisar certidão de casamento, certidão de nascimento para os filhos. E todo mundo tem que estar registrado no sistema SERVES. Nesse caso, para cônjuges e filhos, não são as pessoas que estão... Os cônjuges não estarão estudando, os filhos podem estudar na escola pública, então elas não têm uma taxa de SERVES gratuito, mas tem que ter um registro. União estável não é considerado um casamento para fins de vistos. Então, se você vai com um desses vistos e quer levar o seu dependente, uma união estável não é o suficiente. Faltou o B1B2. Volta para trás. Não tem um específico, né? Volta para lá, então, esse aqui. O B1, B2 é o visto de turismo. Você pode estudar com visto de turismo em algumas situações. São situações que você vai com outro propósito. Então, você vai para visitar o seu familiar, você vai para fazer um passeio, para fazer compras. Enquanto você está lá, você quer fazer uma semana de inglês em alguma escola, ou você quer fazer um curso de moda, ou fazer uma conferência de 3 dias. Aí você pode estudar. Mas se você quer estudar sério, você vai estudar com o visto F, que é um curso de maior duração, uma coisa que você vai fazer mais a sério. O B1, B2 é mais para quem tem outra ideia. Boa tarde. Só para ressaltar que muitos adolescentes vão estudar nos Estados Unidos e os pais acabam ficando aqui. Então é importante que um dos pais sempre tenha também o visto B1, B2, caso aconteça alguma urgência, então já fica fácil para ele poder viajar também para os Estados Unidos. Porque normalmente tem pais que acabam não tirando o visto, então é só para ressaltar. Como mãe, eu garanto que isso é muito importante, menos para sua... para você ficar mais tranquilo. Aí, como solicitar o visto? Então, eu vou falar um pouquinho como fazer essa solicitação, então, de todos os tipos de visto. Atualmente, nós temos 2 sistemas, que primeiro vocês vão acessar um site para poder preencher o formulário DS-160. Aqui eu vou falar só o processo e depois eu explico cada um corretamente. Então, acesse o site para poder preencher o formulário DS-160. Preenchendo esse formulário, vai gerar a taxa de pagamento de MRV. Assim que efetuar o pagamento, vocês vão acessar o outro site, que é para poder fazer o agendamento, tanto no CASV quanto no consulado. No caso, é para tirar as digitais e a foto, que isso não é feito no consulado. Então, vocês vão primeiro agendar para ir ao CASV, e depois, na mesma tela, no dia seguinte, vocês já vão agendar para poder ir até o consulado. Então, é importante lembrar que antigamente, há muitos anos atrás, a espera para poder fazer um agendamento, para tirar o visto, era muito grande. Atualmente, nós não temos mais isso. Então, na mesma semana, vocês já conseguem agendar em ambos os lugares. Então, não tem mais esse tempo de espera para poder solicitar o visto. E quando vocês preenchem o formulário DS-160, já vai aparecer a forma de devolução do passaporte. Então, vocês podem escolher ou para receber pelos correios, ou então ir buscar no CASV, que em São Paulo tem em Pinheiros e na Vila Mariana. Então, pode retirar pessoalmente. O prazo também de devolução está demorando no máximo até 10 dias úteis. Normalmente está mais rápido, mas nós damos um prazo de até 10 dias úteis.
Então, aqui o preenchimento do formulário 1060. O que é importante? Preencher exatamente o formulário como está no passaporte. Então, preencher corretamente o nome, o sobrenome, a data de nascimento. Então, são dados super importantes e que eles devem ser preenchidos como consta no passaporte. Porque se vocês chegarem ao consulado e algum desses dados não estiverem corretos, vocês vão ter que preencher um novo. Algumas correções nós conseguimos fazer lá, mas tem outras que não. Então, daí tem que preencher corretamente mesmo. Algumas pessoas falam, mas no site só está em inglês, a gente não consigo entender, acaba pagando despachante para poder fazer o preenchimento do formulário. Não tem necessidade, porque se vocês deixarem o mouse em cima de cada pergunta, vai aparecer automaticamente a tradução. Então, não precisa necessariamente pagar um despachante por causa disso, a não ser que a pessoa não queira ter um trabalho de preencher. Mas é fácil de preencher e aparece a ferramenta de tradução, então não tem problema. Então, aqui os campos necessários de preenchimento, que é nacionalidade, data de nascimento, nome, sobrenome, colocar o número de um documento, RG ou CPF. Aí, aqui, que é o que eu falei, o que deve ser preenchido corretamente e sempre idêntico ao passaporte. Algumas pessoas acabam não preenchendo o RG, o número do CPF. Se tem algum parente, amigo nos Estados Unidos, também acaba não preenchendo por receio. Ou, às vezes, um amigo preencheu o formulário e também não coloca que foi uma terceira pessoa que preencheu. Então, vocês podem colocar que não tem problema nenhum. É até importante, porque, às vezes, se tem algum erro no formulário, a gente vai perguntar, mas quem preencheu? Aí, se foi o seu amigo e você não colocou, não tem porquê. Pode colocar que foi um amigo, você tem que saber que também foi preenchido lá corretamente. Então, em alguns casos, existe a isenção da entrevista. Então, a pessoa só vai até o CASP para tirar as digitais e a foto e não precisa comparecer pessoalmente à entrevista no consulado. Então, quando as pessoas se encaixam nesse quadro? Então, crianças menores de 16 anos, ou então adultos já maiores de 66, vistos que eles expirados há menos de 4 anos, também é só uma renovação, não há necessidade de ir pessoalmente ao consulado para uma nova entrevista. E quando for renovação do visto de estudante, o F e o M, desde que seja o mesmo programa, que é o mesmo número de séries, a pessoa também não precisa passar pela entrevista. Outro caso também é do ESTA, que a pessoa vai entrar também no site para poder preencher, que são algumas nacionalidades que têm a isenção da entrevista. Só que o ESTA, quando a pessoa vai solicitar, por exemplo, nacionalidade de portuguesa, italiana, são diversas nacionalidades. Tem que solicitar no mínimo com 3 dias de antecedência à data da viagem e ele é válido... ele é válido apenas o ESTA por 3 meses no máximo, porque normalmente, quando, vamos supor, na imigração para brasileiros, normalmente o prazo que o JS dá é de 3 a 6 meses de permanência. No ESTA é no máximo de 3 meses. É importante saber também que quem vai estudar nos Estados Unidos não pode entrar com ESTA. Mesmo quem tem o passaporte italiano vai estudar, tem que tirar um visto de um italiano, tem que tirar o visto de estudos também. Isso, aí tem que tirar o F no caso, por exemplo. E aqui são alguns sites que nós temos, que vocês podem, caso tenha alguma dúvida, então pode entrar em contato com o consulado através do e-mail São Paulo Visa, ou acompanhar nosso website da Embaixada, e também tem a página do Facebook de São Paulo. E... perguntas? A gente pode mostrar depois lá para perguntas. Nós temos um material na nossa mesa lá em cima. Esse aqui é o passo a passo de como tirar um visto, que é interessante vocês levarem se estão pensando em estudar nos Estados Unidos. Esse aqui é o passo a passo do visto de turismo, se alguém ainda não tirou e tem esse interesse. A informação do Face, que você já tem aqui também. E essa aqui é uma revista sobre os diferentes lugares nos Estados Unidos. Geralmente o brasileiro conhece a Flórida, Nova York e às vezes Califórnia, Las Vegas. Mas existe um país muito grande, além disso. E aqui tem alguns exemplos, algumas fotos, dados interessantes do nosso país.
Nós vamos abrir para perguntas, mas eu vou pedir nesse momento, se tiver alguém gravando aqui, por favor, não grave essa parte, porque respondendo perguntas a gente pega de surpresa. E é mais difícil. Tem que fazer tudo bem. Eles são independentes um do outro. O visto de estudo, estudante F, quanto tempo máximo de antecedência eu posso tirá-lo? Eu não localizei em nenhum lugar isso. 120 dias antes do início dos seus estudos. São 4 meses. Se você for 6 meses antes, a gente pode até fazer sua entrevista, mas aí tem que reservar o passaporte, ou você tem que devolver o passaporte, porque nós não podemos imprimir o visto antes de 4 meses. Então, melhor fazer a entrevista dentro desse período. O visto, o ano que vem, ficar lá nos Estados Unidos, a trabalho, né? Aí, se eu quiser fazer algum curso, eu preciso tirar o visto. Você sabe que visto você vai ter a trabalho? Provavelmente, você indo a trabalho, você pode estudar. Porque a sua meta principal vai ser trabalho. Você vai tirar esse visto, o visto de trabalho. E aproveitar para fazer um curso. E quando você está lá, seria uma coisa normal. E normalmente isso pode ser englobado dentro do seu visto de trabalho. Mas se você quiser, você pode escrever para a gente, para o nosso e-mail, para conferir quando você tiver dados mais específicos. Lá no fundo. No caso do visto de cônjuge, se eu tiver um filho meu estudando na universidade, a minha esposa tem direito ao visto durante o tempo que está estudando lá, ou a minha filha, por exemplo, quer fazer? Não. Filho pode ser dependente do pai. Se o pai está estudando, a mãe está estudando, então os filhos podem ser dependentes, mas os pais não podem ser dependentes dos filhos. Então, às vezes, o que as pessoas fazem são os pais vão e aproveitam e estudam inglês também, e tiram visto de estudante para estudar inglês, ou outro curso que qualquer que interessa. Nem irmão. Nem irmão. Também tem a possibilidade do pai ir com B1, B2, ficar um tempo, sair, voltar. Mas isso seria o caso de um aluno que vai ficar, por exemplo, no dormitório, e o pai vai e volta, mas está ali só para dar um apoio de vez em quando. Se a intenção é do estudante ir para estudar, e o pai quer acompanhar, então o pai vai ter que achar um curso para fazer também. Ou um visto de trabalho, ou alguma outra opção. Qual o valor que o consulado considera para custear por um ano de estudo, custo mensal? $2, $3, uma regra? A regra vai vir no seu I-20, porque é o valor da sua universidade. Você tem que comprovar o valor da universidade. Você tem que comprovar que você pode se sustentar, que você tem o suficiente para pagar a escola e para viver durante esse período. Mas a escola coloca uma estimativa de custo de vida. Isso já vem incluído no I-20. Então a escola tem a sua estimativa, eles vão mandar para isso e nós vamos basear em cima disso. Então, se a pessoa vai para um community college, eu sei porque eu olhei isso para minha filha. Então, o valor é bem menos. A minha filha poderia ir para um community college, morar com os meus pais e ter uma despesa bem menor do que ela escolheu, né? Ela escolheu uma opção bem mais alta, mas tudo bem, ela está contente, está indo bem. Você faz uma transferência de uma universidade para outra, você vai investir nesse record, você tirar outro visto, para voltar para tirar outro visto, não tem esse monte de programa. Se você transfere para outra escola e o seu service é transferido, você está legalizado nos Estados Unidos enquanto o seu service está ativo e você pode continuar com o seu visto. Ao momento que você sai do país, é aconselhável você tirar um visto novo porque você já mudou de escola, você já está num programa diferente. Se você faz uma continuação, se você fez 4 meses de inglês e você vai fazer mais 6, você está na mesma escola, no mesmo programa, aí você continua com o mesmo visto.
Mas se você vai mudar alguma coisa, você tendo tudo ativo com o SEVES, você está legal no país. Mas a partir do momento que você sai e você vai entrar de novo, você precisa ter um visto que tem o mesmo nome da escola do que o seu I-20, que vai ser ativo. Ah, precisa estar na mesma universidade. Mesma universidade, mesmo programa do seu I-20. Porque eles vão olhar o I-20 na sua entrada no país. E se a pessoa vai para uma escola comunitária, que normalmente são os 2 anos, e teve que transferir, como fica o visto? Tem que... Ela vai tirar um visto novo quando ela sair do país. Então, por exemplo, se é uma pessoa... certo, correto. Então, uma pessoa tirou o visto geralmente é válido por 4 anos, mas se ela fez um community college, fez 2 anos, e depois ela vai transferir para outra universidade, não saiu do país ainda, não veio visitar a mãe durante todo esse tempo. Aí, tudo bem, ela transfere para outra universidade, faz mais 2 anos de universidade, e transferiu o SEVES, transferiu tudo, está com tudo ativo com o SEVES, a pessoa está legalizada no país, não tem problema. Faz um mestrado de 1 ano depois, está legalizada, tudo bem. Mas ainda não foi visitar a mãe no Brasil. Então, a partir do momento que esse estudante sair e for visitar a mãe no Brasil, aí tem que tirar outro visto, porque a escola já vai ser outra. Então, a pessoa não está ilegal nos Estados Unidos, mas ela tem que, quando ela entra no país, ela tem que ter o